E aí galera, aqui é o JJ, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar falando sobre a minha primeira viagem lá pro Rio Grande do Norte, onde eu tive pela primeira vez na GGCon, lá no Beco dos Artistas, com outros artistas incríveis. Já se inscreve no canal se você não for inscrito e me segue nas outras redes sociais. E vambora pro vídeo. Comecei o dia me despedindo da minha mãe, metendo o pé lá pro centro, porque eu ainda tinha muita coisa pra resolver lá. Peguei os cartões de visita e alguns adesivos também. Olha essa fonte. Voltei pra casa de Uber e pela minha cara vocês já podem ver que eu já tava passando mal e não tava aguentando mais. Esses botões chegaram no dia da minha viagem, então fiquei muito feliz que eles chegaram a tempo. Eles são muito lindos e eles foram feitos pelos meninos do Power Buttons. Cowboy Carter. Com a ajuda da minha irmã eu cortei todos os cartãozinhos e arredondei eles. E depois eu fui para as ecobags e fui sublimando uma a uma. Depois da bagunça fui varrer tudo e deixar bem limpinho, porque isso é o quarto da minha irmã e se ela chegasse e visse isso tudo sujo, ela ia pirar. Mais tarde, no mesmo dia, fomos na feira do produtor para comprar algumas coisas para me levar para minha tia lá no Rio Grande do Norte. Tucumã, roupa de cupuaçu. Quando eu fui ver não tinha tucumã e eu acabei levando só a farinha e 2 cupuaçu. Oi, gente. Aqui na casa da Vovó. vovó. Qual é o nome da vovó? Tu não sabe o nome da vovó? O nome da vovó é vovó? Antônio. E aí galera, 7h30 da noite. Acabei de cortar meu cabelo. A mala não tá pronta ainda e eu vou correr pra aprontar essas malas agora. Vem comigo. Acabei deixando pra última hora pra fazer as 2 malas, então fui meio que correndo, mas tentando manter a sanidade pra encaixar tudo certinho e depois não dar sobrepeso. Pedi o Uber e foi voado pro aeroporto com medo de perder meu voo. Cheguei aqui no aeroporto. Tô aqui na fila do check-in. Na fila do check-in eu já tava com o coração quase pulando pela boca com medo de dar sobrepeso e eu ter que pagar bagagem extra. Mas como vocês podem ver, deu 22 a mala grande e 10 quilos a mala pequena. Com meu cartãozinho de embarque na mão, já fui pra área de embarque doméstico e já fui ver qual era o meu voo. Olha o grandão ali. Embarcar agora. Fiquei encantado com o avião, parecendo que nunca tinha entrado em um na vida, até porque era a minha primeira vez entrando em um. E pra comer me perguntaram se era salgado ou doce, eu escolhi salgado e deram essa bolacha creme crack e um suquinho. E lá vou eu de Manaus até Guarulhos, que era a minha única conexão de Manaus até Natal. Cheguei aqui em Guarulhos, nesse aeroporto que eu não sei nem pra onde vai. Mas eu tenho um mapa aqui que eu acho que vai me ajudar a me achar. Tô aqui dando uma volta por esse... Parece um shopping, não parece nem um aeroporto. Eu tô embarcando agora no voo pra Natal. Tô muito contente, amor. Depois de várias horas esperando meu voo para Natal, finalmente consegui embarcar e mesmo com o frio da moléstia não tirei o meu sorriso do rosto. Indo retirar a bagagem. Cheguei aqui, peguei meus... Cheguei em Natal e tirei minha bagagem, não pode ver, minha cara é de medo, de alegria e de tudo ao mesmo tempo, porque eu tava sozinho aí e era eu por eu mesmo. Indo pra Extremóis, Rio Grande do Norte. Tô aqui na casa de Val, na casa da Val, e tô aqui hospedado, muito feliz, muito feliz. Cheguei na casa da Val e no outro dia bem cedo já tomei meu café, já fui abrir a mala pra ver se tava tudo certinho. Fiquei com medo da mala vir alguma coisa quebrada. Não, veio tudo tranquilo e balei tudo antes de baixar ela, então foi mais tranquilo. Vale ressaltar que todo esse tempo a Val e o Vinícius foram bem receptivos comigo, me trataram como se eu fosse um membro da família e eu nunca vou conseguir descrever o quanto essas pessoas são incríveis e foram bênçãos na minha vida. Aí vocês comem mais assim, com leite? Ou vocês comem ele também sequinho também? Não, a gente come mais normalmente, normal mesmo, arroz, só cozinhando. Vinícius me apresentou o arroz de leite e lá fui eu almoçar. Confesso que não curti muito o arroz de leite não. E aí depois do almoço lavei a loucinha que tinha. A gente tá indo ali porque eu vou comprar umas coisinhas que faltam. Dá um oi. Vinícius. De tarde a gente saiu pra dar um passeio por Extremóis e também pra me comprar umas coisas que eu tava precisando. E galera, olha essa pipoca aí que eu nunca tinha visto lá em Manaus. O nome dela é Bocos. Lá a gente chama militos e o que a gente mais come é daquele carinha com chapéu. Indo pra Natal agora. Saindo de Extremóis, indo pra Natal. De noite já saí de Extremóis, rumo a Natal e olha que vista linda. Eram muitos prédios que iluminavam essa cidade maravilhosa, galera. Cheguei no centro de convenções e já fui procurando a ala dos artistas pra me procurar minha mesa. Já fui logo tirando tudo da mala. Cobri a mesa e já fui logo montando as telas e conversando com o povo.
Quando eu cheguei, já reconheci logo a Emily, dei um abraço nela e a gente colocou o papo em dia. Também troquei ideia com o Daniel, que administrou o Beco dos Artistas e foi 100% atencioso o tempo todo. Depois de tudo montado, cobri bem com a minha toalha do Caprichoso Garantido. Tô brincando, mas vai que cola. No outro dia já acordei cedo, tomei aquele café gostoso feito pela Val. Você não acorda mais tarde também quando não vai trabalhar? Não, espero você. Segunda esquerda. Não, primeiro dia aqui na gente já foi primeiro dia. Passei um tempinho na fila do credenciamento, mas foi tranquilo e já fui pra minha mesa arrumar tudo. Acabei de pegar um lanche aqui, tá? Muita gente. Tipo o Django Matsuri. Isso daqui é o Beco dos Artistas. E tá aí uma visão de cima do Beco dos Artistas, que tinham mais de 80 artistas, galera. Tá aí como é a mesa dos artistas por trás, um caos. Aí já era finalzinho do evento e já tava preparando pra arrumar tudo. E bota a cortina, prende ali, prende aqui. Tá rolando show ainda. O show ainda tava rolando, mas como eu tava muito cansado, eu resolvi logo pegar o Uber e ir embora. No outro dia já acordei cedo, fui tomar meu café gostoso e escovei meu dente. Ei, mas gosta de uma selfie, viu? Como eu tava sozinho, então resolvi ir de moto lá pro centro de convenções. E olha que beleza são esses prédios de manhã. Essa vista dessa praia é fenomenal. E finalmente cheguei no centro de convenções. Já fui logo pegando minha credencial e embora pro segundo dia de GGCon. Como eram mais de 80 artistas, não consegui ir em cada mesa pra apreciar o trabalho de cada um, galera. Eu tava sozinho, então não poderia deixar minha mesa só, né? No segundo dia também deu muita gente, foi incrível trocar ideia com todo mundo. Já é fim do evento. A gente tá aqui. Já eu vou desmontar as coisas. Mas o show ainda tá rolando. Já fui logo comprar meu copinho da GGCon. Olha que bonitinho. Finalzinho de evento, quase todo mundo já tinha ido embora. Mas o show ainda tava rolando. Se liga na Meiko entregando tudo no passinho. E essa pra mim é a parte mais chata e difícil, que é de tirar tudo. E como eu tava sozinho, fica difícil em dobro. Mas o namorado da minha amiga tava lá e foi lá me ajudar, me socorrer. Aí foi mais rapidinho. Engraçado que eu e a Emily fomos um dos primeiros a chegar no primeiro dia de arrumação do evento. E no último dia nós fomos os últimos a sair. Saindo agora. E aí? Vamos pra casa depois de um longo GGCon. Como que foi o evento? Entendeu? Recomendo. Recomendo também, galera. E eu vou passar uns dias na casa da minha tia, no interior do Rio Grande do Norte. E em breve estarei voltando a Manaus. E caiu um toró enquanto a gente tava esperando o Uber e todo mundo foi lá pra dentro de novo. Mas logo passou e eu fui embora. E eu ainda passei uns dias no Rio Grande do Norte, conheci o mar, mas isso já é assunto pra outro vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Galera, esse vídeo foi feito em junho e editado por mim meses depois. Inclusive meu estilo mudou um pouco de lá pra cá. Mas enfim, só agora em dezembro que eu decidi postar. Então não posso dar certeza que vai ter a parte 2, porque já é fim de ano e eu já tô pensando em outros projetos pra 2025. Deixa aí nos comentários se vocês querem parte 2, que talvez eu faça e poste ainda esse mês. É isso e até a próxima.